Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as ações do Bradesco, que estão atualmente muito descontadas, na minha opinião. Então aqui a gente tem a cotação do Bradesco nos últimos 5 anos e a gente pode ver que no preço atual de 14,75 ele está muito perto das mínimas históricas dos últimos 5 anos. E ele teve aí nos últimos 12 meses uma desvalorização de quase 22%, que é algo aí bem grande, considerando o Bradesco e toda a solidez que o banco tem. Sem falar que ele pagou aí mais de 6% de dividend yield. E na verdade, quando a gente dá uma olhada nos indicadores do Banco Bradesco, a gente vê que eles estão bem descontados quando a gente olha a métrica preço sobre valor patrimonial. Eu particularmente aqui no canal não gosto muito de olhar esses indicadores, porque para muitos setores diferentes, esses indicadores acabam não fazendo tanto sentido assim da gente analisar, mas no caso de bancos, eles fazem sim. Então, quando a gente olha o dividend yield que o Banco Bradesco pagou nos últimos anos, a gente vê que ele costuma pagar um ano um dividendo baixo, depois alto, baixo, alto, baixo, alto, e vai fazendo essa escadinha. Mas um ponto muito importante da gente analisar também é que o banco ele faz algumas bonificações de tempos em tempos. Ou seja, de tempos em tempos ele dá mais ações para o investidor. Ele cria novas ações e entrega essas ações meio que de graça para o investidor. Então, na verdade, você receber um dividend yield de 5,34% aqui no ano de 2021, na verdade não é que é algo ruim, porque quando a gente olha aqui o cenário de bonificação, você percebe que você teve algumas bonificações antes de você receber esse dividendo, então ele acaba sendo um pouco maior do que esse valor que está sendo dado aqui devido a você ter recebido mais essas ações da parte de bonificação. Então essa é uma coisa, é um detalhe muito importante da análise de Bradesco que às vezes passa despercebido por muitos investidores. Mas quando a gente olha a métrica de preço sobre valor patrimonial, ou seja, a gente pega o valor patrimonial do Bradesco, que seria todo o dinheiro que ele tem, as agências, todos os imóveis que estão no nome dele, e divide pelo valor que ele vem sendo cotado atualmente, a gente chega em 0,94. Ou seja, o mercado financeiro está dizendo que o Bradesco vale menos do que o valor patrimonial dele. O que, se a gente for analisar com o valor histórico, isso é muito absurdo. E quando a gente avalia historicamente esse valor, a gente vê que na verdade ele é muito abaixo da média histórica. Em média, ele negocia a 1,64 vezes o valor patrimonial. E atualmente ele vem sendo negociado a menos de 1, que é o menor valor registrado desde 2011. Nem lá em 2015, quando o Brasil passava por uma crise financeira bem complicada, ele chegou a estar tão barato na métrica P sobre VP. E na verdade, daqui a gente consegue ver que desde a máxima cotação que ele chegou lá em 2021 até o momento atual, ele caiu aí quase 35% da sua cotação, o que é uma queda aí bastante expressiva. Mas essa queda ela não é do nada. Geralmente na bolsa de valores, algumas ações simplesmente caem porque caíram, não tem um motivo claro por trás. Mas esse não é o caso do Bradesco. O Bradesco ele vem sim passando por alguns problemas que outros bancos não vêm passando. E esses problemas vêm diminuindo o seu lucro e, consequentemente, diminuindo a sua cotação. Então agora a gente vai realmente detalhar melhor esse problema para tentar entender se comprar ações do Bradesco pode ou não ser uma oportunidade. E a gente precisa para isso então entender o tamanho do problema e principalmente por quanto tempo esse problema aí deve durar. Mas antes de tudo, antes da gente chegar no assunto principal do vídeo, eu vou pedir que se você estiver gostando dos vídeos aqui do canal, que você se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente tiver aqui. E se você gostar muito de dividendos, eu sugiro que você faça nossa mentoria de análise de fundos imobiliários, que o link vai estar aqui na descrição, caso você tenha interesse. São mais de 70 aulas, um curso extremamente completo, tá bom? Mas agora voltando para o assunto principal do vídeo de hoje, que é o Banco Bradesco, o que vem acontecendo? Bem, basicamente, um principal jeito que um banco ganha dinheiro é com a sua carteira de crédito. Basicamente, ele empresta dinheiro para várias pessoas e ele espera que essas pessoas paguem de volta. E dentre as várias formas de você emprestar dinheiro que um banco tem, algumas elas são as principais.
Como, por exemplo, o crédito consignado, que é quando então o salário da pessoa já cai na conta, você pega um pedaço dele referente ao pagamento daquele mês, daquele empréstimo que ele fez, então é um crédito bem mais seguro, porque ele já é descontado direto na hora que o dinheiro cai na conta do banco. Você tem também o crédito imobiliário, que a pessoa pega esse crédito no banco para financiar uma casa. E se essa pessoa não pagar por esse crédito, o banco toma a casa dessa pessoa e essa casa vai a leilão. Então é um crédito com garantia. Então esses dois têm uma inadimplência muito baixa. Mas existem outros tipos de crédito que têm uma inadimplência maior, ou seja, que a pessoa pega esse dinheiro do banco e não paga, que é o cartão de crédito. Então sempre que tem uma crise econômica, algum problema, a pessoa para de pagar o cartão de crédito e isso vai virando uma bola de neve gigantesca para ela, mas em geral ela não vai pagar esse valor que pegou do banco. Então o banco acaba ficando com essa dívida, então não é algo tão interessante assim para o Bradesco que isso aconteça. E também tem o crédito pessoal. Se você usa algum banco de aplicativo no celular, você já deve ter entrado alguma vez e tinha uma mensagem, falar, pega aqui 12 mil reais de empréstimo, por exemplo. Então, esse seria o crédito pessoal e ele também não tem colateral, ele não tem garantia. E sabendo disso, o que vem acontecendo com o Bradesco? Basicamente, a parte de crédito, de cartão de crédito e crédito pessoal, aí vem tendo uma inadimplência muito maior do que se esperava. Então, quando a gente olha aqui o lucro líquido do Bradesco de 2022 e compara com o lucro de 2023, isso em referente ao segundo trimestre, a gente consegue ver que o lucro caiu bastante, caiu aí 35%. E olha que engraçado, é aí mais ou menos o tanto que caiu as ações do Bradesco nesse período também, tá bom? Mas quando a gente olha esse gráfico aqui, o que mais se destaca é esse PDD expandida. O PDD é a provisão para devedores duvidosos. Então, quando o banco ele percebe que ele vai tomar o calote, ele já provisiona antes esse valor. E aí, qual que é a grande vantagem disso, dele provisionar antes? Bem, primeiro que aí ele não vai dar prejuízo depois e também ele não vai pagar imposto de renda sobre esse valor aqui, lembrando que ele paga bastante imposto de renda sobre o lucro. Então, o que vem acontecendo mostrando nesse gráfico? Aqui a gente tem a inadimplência acima de 90 dias, ou seja, a pessoa que acabou não pagando a dívida que ela deveria com o Bradesco nos últimos 90 dias. E a gente percebe que tem um aumento muito grande aqui em todas as linhas a partir do ano de 2023. Então a gente percebe que tanto micro e pequenas empresas quanto pessoas físicas e grandes empresas vêm subindo muito. E a gente pode ver aqui que tem alguns dados com esse asterisco aqui. Esse asterisco é basicamente você desconsiderando o efeito Americanas, que também impactou bastante os lucros do Bradesco, visto que agora ele não espera receber de volta o que a Americanas acabou pegando emprestado com o banco, e também talvez a Americanas pague, talvez não, isso é um assunto para um outro vídeo, mas a grande questão é que ele era o banco, aliás, o segundo banco que mais emprestou dinheiro para as Americanas. Então é um outro fator pontual que está aí dilacerando a rentabilidade do Bradesco. Mas o que é bem interessante da gente perceber, que essa inadimplência alta não é vista no Banco do Brasil e também no Banco Itaú. Ela é vista exclusivamente aqui no Bradesco, eu acabei errando o ticker dele, era BBDC e não BBSC, mas é só um erro aqui de digitação. Mas enfim, essa inadimplência que a gente vê no Bradesco não é vista em outros bancos. O Itaú e o Banco do Brasil seguem normal, seguem tudo certo. E por que isso só é visto então no Bradesco? Porque o Bradesco, lá no ano de 2020, 2021, acabou concedendo mais crédito para pessoas que não deveriam, para pessoas que não tinham um score no Serasa tão alto, pessoas que não eram boas pagadoras, e isso acabou gerando problemas. Enquanto o Banco do Brasil e o Itaú acabaram não fazendo isso, acabaram negando que algumas pessoas tivessem um limite aumentado do cartão de crédito ou que pudessem sacar um valor maior do crédito pessoal. Então a carteira do Itaú e do Banco do Brasil foi mais conservadora, enquanto a do Bradesco foi mais agressiva, queria um lucro maior, mas acabou dando errado, acabou tomando aí o calote de várias pessoas. Isso vem gerando aí uma queda bem grande nos lucros do Bradesco. O Santander, de passagem, fez a mesma coisa. Não é o assunto do vídeo, mas Santander e Bradesco aí vêm sofrendo com a alta inadimplência. E por isso, então, que as ações acabaram caindo muito. Essas pessoas que o Bradesco concedeu crédito acabaram dando calote no banco, ele agora tem que tirar do lucro para cobrir esse rombo dessas pessoas, e por isso que as ações caíram bastante. Mas, obviamente,
esse lucro mais baixo que ele está tendo é algo passageiro. Muito provavelmente, ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos trimestres, o Bradesco volte à normalidade. Ele já começou a ser bem mais criterioso no crédito, ou seja, emprestar só para bons pagadores a partir de agora, porque visto que antes ele estava emprestando para pagadores que não tinham uma reputação tão boa assim. Mas alguns pontos interessantes que a gente tem que apontar é que naquele gráfico que eu mostrei alguns slides atrás, era a inadimplência acima de 90 dias. Essa daqui é a inadimplência acima de 30 dias. Qual que é a diferença delas? Geralmente a pessoa que atrasa o pagamento de 30 dias, ela pode ou voltar a pagar depois de um tempo, e foi só ali um atraso que ela teve nas contas, ou ela pode realmente não pagar mais, virar uma conta atrasada 90 dias, e a partir desse ponto, a partir da inadimplência de 90 dias, você entende que essa pessoa não vai mais pagar. Depois, geralmente, de 3 meses que a pessoa não pagou, o banco já entende que ela realmente deixou totalmente inadimplente, não vai depois fazer mais nenhum pagamento. Acima de 30 dias ainda dá para recuperar. Então aqui a gente consegue ver uma queda relativamente grande em vários créditos acima de 30 dias. Ou seja, tanto para crédito no cartão de crédito, para veículo, crédito pessoal. Então o número de atrasados acima de 30 dias vem caindo. Isso mostra que muito provavelmente a gente não tenha tantos assim pessoas que ficaram inadimplentes acima de 90 dias. Então aí vai ser um ponto bem positivo para o Bradesco, que a gente já está vendo se materializar e pode aí melhorar os resultados nos próximos meses. E um outro ponto interessante também é a digitalização de todos os bancos físicos. Tanto o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, todos eles vêm fechando agências. Porque agora a gente resolve os problemas de banco muito mais fácil pelo celular. Não precisa ter mais 9.400 agências. Agora pode ser ter 7.500 que dá bom. Dá para atender todo mundo sem muito problema. Então aqui é um ponto muito interessante, porque conforme você vai se desfazendo dessas agências, você vai diminuindo os custos que você tem. Então são menos pessoas que você tem que empregar, menos salários que você tem que pagar, menos estrutura que você tem que ter ali sobre o seu balanço. Então isso aqui é um ponto muito positivo, que também vai melhorar os resultados, tanto do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, isso no longo prazo. Então, o que vem acontecendo com o Bradesco? Resumindo aqui brevemente. O que ele está sofrendo é um problema pontual de inadimplência. Nesse ano de 2023, tanto a inadimplência de pessoas físicas, pessoas jurídicas e principalmente americanas acabaram dando uma boa dilacerada aí no lucro do Bradesco. E outros bancos não tiveram esse problema porque emprestaram menos recursos para americanas e também porque foram mais criteriosos na análise de crédito há 2, 3 anos atrás. E muito provavelmente essa situação deve se normalizar. Muito provavelmente o Bradesco volte a ter, nos próximos trimestres, uma inadimplência muito igual aos outros bancos. Mas obviamente isso é uma questão de quando. Será que isso vai acontecer já no próximo trimestre? Será que vai acontecer só no ano de 2024? Talvez só em 2025? Então essa questão de quando realmente é muito importante para você saber se é uma oportunidade ou não comparar ações do Bradesco. Mas uma coisa a gente tem certeza, é que assim que as coisas se normalizarem, que a inadimplência voltar para normal, voltar para a normalidade, ele vai ter um menor custo de PDD, que vai gerar então maior lucro e consecutivamente maiores dividendos. E aqui eu separei esse slide bem interessante para mostrar o quanto que você pode ganhar investindo no Bradesco. Lembrando, obviamente, que o investimento do Bradesco ele não vai ter um viés de valorização das ações. Obviamente, elas vão valorizar, mas se você quiser uma valorização muito expressiva de ações, tem outros cases de outras ações mais interessantes para você investir. Mas se você é um investidor que busca dividendos, se você olhar aqui o ROI do Bradesco, lembrando que o ROI ele é o lucro líquido que ele teve, dividido pelo patrimônio líquido, a gente viu lá no começo do vídeo que agora o patrimônio dele, o patrimônio líquido do Bradesco, comparado ao preço, está muito próximo de 1. O P sobre VP está atualmente ali em 0,94. E o ROI dele acabou caindo bastante devido ao menor lucro líquido. Mas se a gente esperar que esse ROI retorne aqui para frente, lá no ano de 2024, a média ali de 15%, você poderia receber até uns 15, 16% ao ano por esse investimento. O que é algo muito grande, considerando o risco do Bradesco,
que ele é um dos maiores bancos do país, um risco extremamente baixo, apesar de ele ter alguns problemas recentes. Então, faz sim sentido, na minha opinião, você investir no Bradesco, no preço atual, mas obviamente essa é só a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente e fica à vontade para discordar de mim aqui nos comentários. Esse vídeo vai chegando ao fim, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, um grande abraço e até mais.